E aí, Mafinha, o que você tem a falar sobre esse movimento Brasil? Bora lá. Primeira coisa que eu notei do Movimento Brasil é que só faltou livre, né? Movimento Brasil Livre, Exatamente, né? exatamente, você pegou. Você pegou. Não é, não é Aham, esquisito, né? O cara, não, fora a falta de criatividade, né? Movimento Brasil, puta que pariu, que totalmente sem coisa sem criatividade. criatividade nenhuma, né? Toda vez que aparece alguém falando movimento, alguma coisa, coloca a mão na carteira. Pode ter certeza que vão te roubar. Movimento sem teto, movimento dos Movimento sem trabalhadores sem teto, terra. movimento passe livre, movimento não sei. Toda vez que tem um movimento no Brasil, pode ter certeza que é para movimentar o dinheiro que está na tua carteira para a carteira deles. Mas fora a piadinha, eu acho o seguinte: eu acho que é uma discussão muito difícil porque a gente tem muita raiva da esquerda. A esquerda ela não só destruiu o Brasil politicamente e economicamente, mas culturalmente, né? O Brasil, eu que já tenho 41 anos, sou velho, né? Eu vi um Brasil onde a gente tinha músicas muito boas tocando nas rádios, músicas com letras bonitas, as pessoas gostavam de coisas que tinham um valor cultural intrínseco, né? A gente produzia arte de qualidade, por mais que a gente não goste da Globo, mas as novelas antigas eram muito boas, tinha muitas novelas maravilhosas, livros, né? A gente cresceu lendo a literatura brasileira, não só a literatura lá antiga, mas as mais recentes. Vocês cresceram, não sei, vocês são mais novos, mas eu cresci lendo a coleção Vagalume, né? Eram grandes livros, né, para crianças e tal. A gente tinha, claro, as coisas mais bandalheira, mas o Brasil sempre foi assim. Mas isso mudou, né? A esquerda, ela era promotora da cultura de verdade no Brasil. Mas em algum momento ali na década de 90, ela largou isso também. Então, assim, não só as ilusões sociopolíticas da esquerda começaram a aparecer, as ilusões culturais também. Então, ela parou também de incentivar a produção de alta cultura. Então, a gente começou a ouvir o funk. Eu me lembro, até hoje, a primeira vez que eu escutei um funk, que eu achei super engraçado, achei uma piada e tal. Não sabia onde ia dar essa porcaria, né? Ai, Mafinha, mas o funk é ruim? É sim. Quando a gente era mais novo, a gente escutava na rádio música falando de amor, falando de saudade, falando de sentimentos, falando de histórias, contando causos da vida. A música representava, né, de uma forma física, uma coisa que a gente não consegue tocar, que é a emoção humana, né? Então, eu, às vezes, coloco umas músicas dos anos 80 para tocar aqui, cara, é como se eu voltasse no tempo, entendeu? Eu sinto a sensação de estar lá na década de 80. Todo mundo é assim com a música, com cheiros também, né? Você às vezes entra num lugar, tá o cheiro da casa da tua avó, você parece que volta para lá, né? Então a gente consegue voltar no tempo e a gente consegue viajar, né, através da arte, né? E a esquerda tirou isso. Uma coisa representativa é aquela imagem que eu nunca consegui nem assistir o vídeo porque me dói aquilo, que é um menino ouvindo funk do Oruan falando de Ai, aquilo é muito triste. comer comer não sei o que, comer as novinhas, não sei o que, o cara e o menino chorando. Então, você vê o que representa emocionalmente, né, para o garoto. É um cara falando em comer xoxô, seja ruim. Muito pelo contrário, todo mundo gosta. É o esporte nacional, né? Mas tem jeitos de você falar isso, né? A poesia tá aí para isso, né? Tem lá o Borbulhas de Amor lá, entendeu? Vai procurar o significado para você ver. A poesia serve para isso. Então a esquerda, e eu digo a esquerda porque é a esquerda mesmo, ela destruiu qualquer tipo de subjetividade de poesia, né? Ela já tinha destruído, ou pelo menos tentado destruir, a sociopolítica, as relações
sociopolítica. A gente também tem que ser justo, que quem contribuiu mais para isso foi a própria ditadura militar, que acabou com os partidos, né? Sim, Aquilo sim. ali destruiu a política brasileira. Mas a esquerda continuou nessa. E também a economia, não precisa nem dizer, esquerdista não sabe fazer conta, né? Só você ir no Twitter lá, meia hora, você vai ver um print de um esquerdista falando uma barbaridade econômica, né? O nosso querido Galípolo aí, presidente do Banco Central, tem um vídeo dele falando que não existe inflação. Não sei se você já viu esse vídeo aí. Falando assim, não. Agora ele está Lembra? sentindo, né? Agora ele está sentindo. Ele falou assim, não, pode imprimir dinheiro. Esse negócio de que imprimir dinheiro causa inflação é coisa burguesa. Não vou nem comentar, né? E aí a esquerda foi lá e destruiu a nossa cultura. Então hoje a gente é um país aculturado, né? Então, assim, a gente não se relaciona. E por que eu estou falando disso aí para introduzir esse assunto do Movimento Brasil? Porque nós precisamos ter apego, né, aos valores nacionais e o que nos faz brasileiros. Você vê que de esquerda à direita, o meme do Bostil, Macaquil, Chimpanzil, não sei o que, tá presente. Aí o cara coloca lá a imagem do bolo, os caras do Maranhão comendo bolo lá, que nem um zumbi e tal. Aí coloca do outro lado uns macacos educados comendo bolo. Essa é a autoimagem que a gente tem, né, do nosso povo. É a imagem do QI 83 que todo mundo fala. E eu sempre tento trazer aqui para falar para vocês que isso está errado. O povo brasileiro é muito inteligente, um dos mais inteligentes do mundo. Não é fácil viver nesse país, cara. Você que está aqui agora, você sabe disso. Você tem ideia do quanto você trabalha, se vira, se esforça. Um cara na Suíça não faz isso não, bicho. O cara na Alemanha não tem uma vida sofrida que nem a tua, não. O cara da Alemanha é mamão com açúcar. Tá entendendo? Então, o povo brasileiro é um povo muito esforçado. E eu não estou sendo demagogo aqui. Eu sei que muita gente vai falar assim, a Mafia tá puxando o saco aí. Não. Porra, gente, olhe para seus pais, olhe para seu vizinho, olhe para as pessoas que você conhece. Aquela menina que sai 4 horas da manhã para ir para a faculdade e volta às 11 horas da noite, pegando condução, pegando metrô. Você acha que essa galera aí vive uma vida fácil? Você acha que essa galera aí tem que ir 83? Não tem, cara. Gente boa pra caralho. Entendeu? E o Brasil teve essa a destruição cultural, social e econômica, e a gente acabou numa certa anomia, né? Nesse exato momento que a gente está na história do Brasil, a gente está em uma certa anomia. O que significa anomia? A gente não consegue nos relacionar com a nossa cultura, porque a esquerda sequestrou, né, os padrões culturais, ou seja, se você é, sei lá, do Recife, né, você vai falar, pô, eu gosto de maracatu, eu acho que tem a ver com a minha cultura e tal, você não pode ir porque todo mundo ali não é só da cultura, todo mundo ali é esquerdista. Então você evita ir para lá. Vira uma coisa ideológica falsa, porque não é o maracatu de verdade, não é as tradições de verdade. Eles querem pegar essas tradições, pegar só a parte que importa para eles e misturar principalmente com valores americanos. Então você vai encontrar aquela nega do cabelo Black Power, falando de empoderamento. Desde quando tem isso nas tradições do Brasil? Sabe o que tem nas tradições do Brasil? Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, penitência, sacrifício, cristianismo. Isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil. Então a gente foi roubado. Então, a gente, quando descobriu a direita, né, que a gente existia, eu sou cara de direita, a gente fica muito. E até acho que isso é uma das causas do porquê o Bolsonaro é tão cultuado, porque ele é um vértice, né, dessa orfandade que a gente tem, infelizmente, de valores nacionais. E isso não é uma coisa de agora, a gente vem sendo doutrinado assim há muitos anos. Todo mundo cresceu aqui ouvindo a professora falar que Dom Pedro I estava se cagando quando deu o grito do Ipiranga, né? Tratando nossos heróis como retardados. O Tiradentes era um mendigo, o Aleijadinho nem existiu.
o Garibaldi era não sei o quê, entendeu? É sempre esse papo, né? Sempre esse papo para cima da gente. Então, quando vem um movimento desse, ele é a representação dessa anomia, porque é um saco de ar, é um balão vazio, não tem nada. Não tem nada que o Eduardo Leite, né? E eu não estou aqui criticando antes que o pessoal fale aqui da sexualidade dele, nem não é esse o ponto, mas não tem nada que esse cara traz de novo, nem ideologicamente, nem nada. O que ele vem é com um pacotinho, né, de simbologismo que é puramente americano. E pior, é americano lá do 2013. Então ele vem com eu sou gay, como se o brasileiro fosse um cara homofóbico, né? Como se o brasileiro tivesse tempo para olhar para um cara que dá a bunda e falar, porra, eu te odeio, eu vou atrás da tua família. Nem o brasileiro tem tempo para isso, cara. Nem o trabalhador, nem o bandido. O bandido tá ocupado com outra coisa, né? Então, assim, aí vem Zema, também mesma coisa, um vazio completo. O que o Zema tem? O que o Zema tem de proposta? O que o Zema é? Né? O pessoal fala que o Bolsonaro é frouxo e tal. E esses caras são mais que frouxos, estão alaciados. Sem duplo sentido com o Eduardo Leite. Tem o Ratinho Júnior aqui do meu Paraná. O que é o Ratinho Júnior? Nada. Não tem ideologia nenhuma, não tem convicção nenhuma, não tem proposta nenhuma. Porra, nem que seja tem uma proposta assim, olha, eu penso o Brasil esse é o meu Brasil, é assim. Não, é um saco de ar. Entendeu? É um cara pasteurizado. É um cara desinfetado. Entendeu? Então, assim, a elite brasileira sempre flertou com esse tipo de estrutura, né? Essa estrutura séptica, né? Cheirosa, que a gente gosta de chamar de cheiroso, que a gente gosta de chamar de rocambole, que é essa elite que é muito diminuta, mas infelizmente comanda grande parte do capital brasileiro, né? E tem muita influência, e que ela dá as costas para o povo, completamente, né? E como grande parte da elite artística, jornalística, intelectual é a esquerda, eles sempre acenam para a esquerda, né? Sempre acenam para a esquerda. E a direita, que é o povo, e não se engane, quando alguém fala para você pobre de direita, você tá falando, você tem que falar para o cara que ele está sendo redundante, porque todo pobre é de direita. Exato. Todo pobre é de direita. Por que todo pobre é de direita? Porque o pobre preza pelo quê? Família, trabalho e igreja, que é o que a gente preza aqui, da direita, né? Se formos agrupar todas as pessoas de direita e for afunilando, é nisso que a gente chega. Então, assim, é engraçado, né? Como esses caras querem e a imprensa tenta forçar uma coisa que eles não têm, né? Eles não têm relevância, eles não têm voto, eles não têm energia, eles não têm nada. Eles não têm nada. E eles querem convencer a gente que você, depois de tudo que a gente passou nos últimos 15 anos, né? Impeachment, protesto, prisão, PT, não sei o que, corrupção, Lava-Jato, um furacão de coisas. A gente já tem uma geração que cresceu nesse meio. Tem uma geração que não sabe o que é um mundo, né, um Brasil, PSDB, PT. É uma geração que já nasceu na polarização, já nasceu no pega pra capar.